E aí galera, beleza? Tô fazendo aqui um vídeo, a gente tá de quarentena e inventou essa marmota de estudar e fazer vídeos, né? Eu nunca fiz um vídeo explicando nada na minha vida, sou péssimo apresentando coisa pra turma e tal, então relevem aqui todos os meus erros e outras coisas mais. A minha aula de hoje vai ser sobre abordagem inicial do paciente politraumatizado, vulgo ABCDE do trauma. Eu não fiz aqui nenhum slide ou coisa do tipo, deveria ter feito, mas aí como os meninos me passaram que eram coisas simples e tal, que você só tem que explicar o que você entendeu da aula, então eu vou tentar fazer o possível. Peraí que eu estou perdido aqui, eu simplesmente perdi o resumo que eu fiz. Mas vou achá-lo aqui em alguns segundos. Como é que procura aqui? Pronto, perfeito, achei. Então, o que a gente vai precisar saber sobre a abordagem inicial do paciente politraumatizado, né? Primeira coisa que a gente deve falar é sobre epidemiologia. Epidemiologia. Hoje, os acidentes que geram o trauma, né? Eles são a terceira maior causa de morte no nosso país. A primeira são as doenças cardiovasculares e a segunda são as neoplasias, né? O interessante sobre isso é que existe uma distribuição trimodal, que eles chamam assim, né? Os livros chamam assim, uma distribuição trimodal no trauma. Como é essa distribuição trimodal? É do tempo e da gravidade da lesão, ou seja, os pacientes, as vítimas, na verdade, do trauma, vão ir ao óbito de três formas de tempo e risco. A primeira delas é de segundos a minutos. Então, nesse caso, não vai depender do tipo de atendimento que o profissional de saúde vai dar a ela. Geralmente tem a ver com lesão na aorta. Então, vai gerar uma hemorragia muito grave e não vai ter muito o que se fazer naquele momento. Para tratar, entre aspas, isso, a melhor forma seria com a precaução, evitando maiores riscos quando acontecer o acidente ou tentando fazer campanhas para evitar esse tipo de acidente, né? Então, uso de cinto de segurança, se beber não dirija, enfim, tudo isso faz parte. O outro caso seria nas primeiras horas do trauma. E aqui é importante que os profissionais de saúde ajam de forma eficiente, porque é o que eles chamam de golden hour, ou seja, a hora de ouro para você salvar a vida do paciente. Porque nesses casos a gente vai ter 30% dos acidentes vão cair nessa golden hour, ou seja, com risco de morte nas primeiras horas. E se o paciente for bem conduzido, receber um auxílio imediato e eficiente, as chances dele sobreviver são mais positivas. Tem mais positividade se ele receber um tratamento eficiente e rápido. E a terceira forma seria em dias, né, de horas a dias, que aí tem a ver com as complicações geradas pelo trauma, ou seja, uma sepse, uma disfunção de algum órgão específico ou de múltiplos órgãos, né? Perfeito. Agora a gente vai passar para uma outra parte, que seria o ABCDE do trauma mesmo. Só que para isso a gente vai ter que entender que essa abordagem inicial ela é dividida em vários pontos. O primeiro delas seria a preparação. E essa preparação é importante. Por quê?
Porque na preparação, vamos supor que a gente tem um paciente que foi vítima de um acidente automobilístico e ele está lá no chão. No momento, está lá no chão, vítima de um acidente automobilístico, saiu do carro e deitou no chão. O que a gente precisa fazer? A gente vai ter nessa preparação, uma preparação pré-hospitalar e hospitalar. Nessa fase pré-hospitalar, você precisa sinalizar. Como assim sinalizar? Você precisa explicar, não explicar. Você precisa sinalizar, por exemplo, as vias de trânsito para evitar um outro acidente em decorrência desse primeiro. Você precisa colher informações do acidente. Então, se a vítima está respondendo, você chega para ela e pergunta como foi que aconteceu esse acidente. Ou então, se tiver alguém perto que viu alguma coisa, você pergunta como foi que aconteceu esse acidente. Teve só uma pessoa envolvida? Foi um choque direto no carro? Foi um carro que bateu na lateral do outro? Foi numa moto? Enfim, tudo isso importa. Porque a partir do tipo de acidente, você já pode supor o que pode estar alterado ou afetado nos órgãos do paciente, né? Da vítima, no caso. E o tratamento hospitalar tem a ver com a preparação, né? A fase hospitalar tem a ver com a preparação da sala de emergência, ou seja, dos profissionais habilitados, de um hospital que consiga receber esse paciente, receber essa vítima e dar a ele o suporte que ele precisa. Então, agora vamos ao segundo ponto, que seria a triagem. A triagem, como todo mundo sabe, é classificar o paciente em uma zona de risco. Mas aqui tem um detalhe interessante. O que você vai fazer? Você vai avaliar o paciente, ver como é que está a situação dele e tal. E aí você vai ver se o hospital que você vai encaminhá-lo, levá-lo ao serviço de saúde, tem condições de cuidar dessas vítimas. Ou seja, ele consegue, vamos supor, teve 3 vítimas. Então, esse hospital consegue dar suporte a essas 3 vítimas? Consegue. Se o hospital consegue, ou o serviço de saúde, no geral, consiga dar suporte, então você vai escolher o paciente que está mais grave para receber certa prioridade no atendimento. Então, se você tem um paciente com escoriações e tem um paciente com possível trauma crânioencefálico, você vai dar prioridade a esse paciente com TCE, certo? No segundo caso, seria uma situação geralmente de desastre, em que o hospital ou serviço de saúde não tem condições de dar suporte a todo mundo. Então, vamos supor, 100 pessoas sofreram de um acidente de, sei lá, avião, beleza? Aqui 100 sobreviveram, mas as 100 sofreram um acidente. E aí o hospital não tem condições de abarcar tanta gente. E aí, nessa situação, você vai dar prioridade aos pacientes que têm mais chance de sobreviver versus aqueles que não têm. Então, nesse caso, você vai dar prioridade a essas pessoas que têm mais chance de viver. Finalmente, a gente chegaria ao terceiro ponto da abordagem inicial, que seria justamente o exame primário. O exame primário é o que a gente chama de ABCDE do trauma. Geralmente o pessoal fala ABCDE do trauma para essa aula, mas o ABCDE em si está só nessa parte do abordagem ou dessa parte do exame primário, né? O ABCDE consiste num mnemônico, acho que eu posso chamar assim, né? Para você saber mais ou menos o que você precisa fazer, né? E aqui a gente vai entrar no primeiro ponto, que seria o A, de airways, ou vias aéreas. Né? O que você precisa fazer nesse ponto A, no exame primário? Né? Você precisa, a princípio, avaliar as vias aéreas, certo? Olhar se elas estão pérvias e estabilizar a coluna cervical. Então você vai olhar se existe algum tipo de obstrução na via aérea, se o paciente, se a vítima não está com nenhum sangramento que possa obstruir essa via aérea, ou até se a lesão não atingiu essa via aérea, né? O que você vai fazer? Você vai abrir a boca mesmo da vítima e olhar lá dentro. Você vê, escuta, né? Porque se ela estiver obstruída, você não vai escutar a respiração dela.
E sentir, se possível sentir. O interessante é você fazer aquelas coisas que acho que todo mundo já conhece, se não vai conhecer agora, que é o chin lift e o low thrust, que é levantar o queixo, certo? Para trás e a mandíbula para frente, certo? E aí você vai avaliar a necessidade de uma intubação ou de uma via aérea definitiva se esse paciente tiver com as vias aéreas obstruídas. E a gente entra num outro ponto, que aí eu acho que tem que ser discutido depois, mas eu vou só dar uma resumida aqui, que é quando é que eu preciso de uma via aérea definitiva, né? Intubar o paciente. É aquele cara que está com apneia, certo? Ou com insuficiência respiratória franca. Um paciente que esteja em iminência de obstruir a via aérea, por exemplo, um grande queimado ou um hematoma de coluna cervical expandindo, certo? Ou então um paciente que está com um Glasgow menor ou igual a 8, tá? E aí tem outro ponto que é interessante que a gente fala, é quando eu não devo intubar, quando eu não intubo, né? Porque existem outros tipos de vias aéreas definitivas que não necessariamente seja intubação, né? Como a cricotireoidostomia cirúrgica. E aí quando é que eu não intubo? É quando você tem fratura de mandíbula ou paciente com muito sangue na via aérea. Certo? E aqui a gente tem que lembrar da traqueostomia também. Que a traqueostomia é um procedimento eletivo. Na emergência, você vai fazer a cricotireoidostomia, porque você precisa de uma atitude rápida. Já a traqueostomia, você vai marcar, avaliar a necessidade e depois fazer uma traqueostomia nesse paciente. Mas na emergência, um paciente que não pode ser intubado, você vai fazer uma cricotireoidostomia, certo? O segundo ponto do ABCDE é o B, né, de breathing, ou respiração. O que eu vou fazer na respiração? Né, no B de breathing. Breathing, desculpem minha pronúncia em inglês, mas eu acho que está certo. Seria o quê? Você vai fazer o exame físico de tórax normal. Inspeção, percussão, palpação e ausculta. Certo? E aí o que você pode identificar de patológico nesses pacientes, que é mais comum de acontecer? Você vai ter, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo. E aí o interessante que a gente deve falar é que você não deve esperar por um exame radiológico para fazer um diagnóstico de pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo ele deve ser diagnosticado na sala de emergência, se possível, principalmente se ele for grave. Talvez não dê tempo desse paciente chegar a fazer um raio-x e você identificar esse pneumotórax. Você pedir um raio-x para poder identificar. Você tem que fazer isso a partir de um exame físico. E aqui é onde entra esse ponto B, né? Que você vai avaliar. Então, qual é o risco de um pneumotórax hipertensivo? É um choque obstrutivo. E como é que você vai saber que o paciente está com um pneumotórax hipertensivo? Você, por exemplo, vai auscultá-lo, né? O murmúrio vesicular vai estar diminuído no lado onde vai estar com o pneumotórax hipertensivo. A percussão vai estar timpânica e não um som claro pulmonar. E continuando, no B também uma outra patologia que a gente pode identificar seria o tamponamento cardíaco. E aí você vai olhar para aquela coisa que é a tríade de Beck, né? Que eu aprendi assim, HTH, que seria um H de hipofonese de bolhas, o T de turgência jugular e o outro H de hipotensão, certo? Então, se o paciente tiver isso e tiver uma história de lesão contusa, em tórax, você pode suspeitar de tamponamento cardíaco. Voltando um pouco aqui para o pneumotórax, eu esqueci de falar de tratamento. O tratamento na emergência seria a drenagem. Né? A drenagem de emergência seria feita aqui no segundo espaço intercostal, na linha clavicular, com agulha mesmo, e você iria secar esse pneumotórax, ou seja, tirar o ar dali.
Já o tratamento definitivo seria no quinto espaço intercostal, fazendo uma drenagem em selo d'água, ou seja, tipo colocando uma mangueira e levando essa mangueira até um recipiente com água que vai ficar borbulhando por causa da saída de ar. Eu não sei por que esse negócio de água, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com as pressões, né? Para que o ar não entre ao invés de sair. Não sei se eu estou correto, confesso que eu não dei uma olhada, mas eu sei que o tratamento definitivo seria essa drenagem em selo d'água. Certo? Uma outra situação, além do pneumotórax e do tamponamento cardíaco, seria o pneumotórax aberto. O pneumotórax aberto nada mais é que um buraco, certo? Que pode estar fazendo o ar entrar, né? Ao invés de entrar e sair por esse orifício, certo? Ao invés de pelas vias aéreas normais. Então ele vai gerar um pneumotórax aberto. Agora voltando para o hipertensivo, eu acredito que esse selo d'água seja justamente para evitar que esse buraco que você fez, né, que é um buraco, não deixa de ser, se torne um pneumotórax aberto, que apesar de ser menos grave que o pneumotórax hipertensivo, é ruim. Então, no pneumotórax aberto, você vai ter isso, né, um orifício que vai estar gerando essa entrada de ar por esse orifício ao invés das vias aéreas. O tratamento seria você fazer aquele curativo em 3 pontos, porque aí você impediria que o ar entrasse, mas permitiria que o ar saísse, impossibilitando assim um pneumotórax, ou dificultando assim um pneumotórax hipertensivo, que é mais grave que o pneumotórax aberto. O tratamento definitivo também seria em drenagem em selo d'água. Uma outra opção que pode estar associada também dessas patologias que eu citei aqui em decorrência de um trauma na região torácica seria um hemotórax maciço, que é a presença de sangue no espaço pleural. O que você vai identificar? Você vai ter um paciente com murmúrio vesicular abolido, percussão vai estar maciça, diferente do pneumotórax, que vai estar timpânico, né? No lado da lesão, claro. E a conduta do mesmo jeito vai ser drenagem do hemotórax. Algumas coisas aqui específicas que eu vou dar uma pescada é que se quando você faz a drenagem do hemotórax sai 1.500 ml imediatos, você já manda esse paciente para o centro cirúrgico para fazer toracotomia. E também, se sair de 200 a 300 ml nas próximas 3 ou 4 horas, certo? Você também vai mandar esse paciente para o centro cirúrgico. Então, nas primeiras 3 ou 4 horas, se saiu esse valor de 200 a 300 ml, você vai mandar esse paciente para fazer a toracotomia. Se não saiu isso, então só o dreno vai resolver, certo? O tórax instável é uma outra complicação. O paciente vai estar com uma dor insuportável. O tórax instável vai ser decorrente da fratura de múltiplas vértebras. Perdão, vértebras não. Não estou falando de coluna. De arcos costais, tá? É quando você tem a fratura de mais de 2 arcos costais em dois pontos. E aí você vai gerar esse tórax instável, que tem a ver com o aparecimento de um movimento respiratório paradoxal, certo? Então, esse paciente vai ter uma dor insuportável, tá? Mas geralmente isso não é tão grave porque não vai gerar uma insuficiência respiratória. É importante a gente ver isso porque tem muitas questões que falam sobre isso. O que geralmente leva à insuficiência respiratória é a contusão pulmonar e não o tórax instável, certo? Não é interessante a gente intubar esse paciente, porque você pode gerar uma piora do quadro, certo? Tem um risco de complicação. E outra coisa, quando você for levar esse paciente, por exemplo, algum tipo de aumento de pressão, como transporte aéreo, por exemplo, o paciente que necessitou ser levado de avião de um local para o outro, você deve fazer a drenagem, porque o aumento da pressão pode piorar a situação, certo?
O C, né, o terceiro ponto do ABCDE, que é o C, tem a ver com circulação, C de circulation. Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar se esse paciente está com pulso, como é que está a frequência cardíaca dele, se está normal, se está elevado, se está reduzida. A pressão arterial, vai avaliar se ele está com palidez cutânea, se ele está hipocorado, né, e tal. E você vai avaliar também o enchimento capilar periférico. Tem a ver com o controle das hemorragias, né? Então, você vai avaliar como é que está o nível de hemorragia do paciente. E você vai precisar lembrar daquele negócio de choque grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que eu não vou entrar nesse mérito. E corrigir o sangramento, certo? No quarto ponto, que é o D do ABCDE, você vai para disability, que tem a ver com exame físico neurológico, certo? E aí você vai fazer nada mais, nada menos que o Glasgow. E aqui todo mundo precisa lembrar do Glasgow, né? De 13 a 15, o paciente está com TCE leve. De 9 a 12, o paciente vai estar com TCE moderado. E menor ou igual a 8 é um TCE grave. Então, o Glasgow você vai avaliar três coisas. Só para a gente dar uma relembrada aqui. Você vai avaliar a abertura ocular. Então, você vai chamar esse paciente, seu João. Ou melhor, antes de chamar esse paciente, você vai avaliar se ele está tendo essa abertura ocular espontânea. Então, se ele estiver tendo a abertura ocular espontânea, ele vai receber 4 pontos. Mas e se você precisar chamá-lo para ele abrir o olho, então ele vai receber 3 pontos. Ou seja, seu João, estava de olho fechado. Se ele abrir o olho agora depois do seu estímulo verbal, então 3 pontos. Se ele não responde nem o estímulo verbal e só abre o olho quando você faz um estímulo doloroso, ou seja, vai lá no seu João e dá uma cutucada nele, então ele só recebe 2 pontos. E aí, se há ausência de abertura ocular, ele só vai receber 1 ponto. A segunda coisa que você vai avaliar ser avaliar a resposta verbal. Ou seja, você vai olhar se o seu João vai estar orientado. Se o seu João estiver orientado, ele vai receber 5 pontos. Se ele estiver desorientado e confuso, ele vai receber 4 pontos. Se ele estiver desorientado, confuso e falando palavras inapropriadas, ele vai receber 3 pontos. Se ele está falando palavras incompreensíveis, ele só vai receber 2 pontos. E se ele não estiver falando nada, 0 resposta motora, ele vai receber só 1 ponto. Certo? E aí você vai à resposta motora. Resposta motora, você vai avaliar a melhor resposta motora. Se você faz um comando, faz um pedido de comando ao seu João e ele responde, então ele recebe 6 pontos. Se ele não responde, aí você vai lá e faz um estímulo doloroso e ele localiza esse estímulo doloroso, então ele vai, leva o membro e retira o estímulo doloroso, ele recebe 5 pontos. Se ao estímulo doloroso ele retira o membro à dor, ele recebe 4 pontos. Se ele faz uma flexão normal, né? Ele faz uma flexão normal, retira esse estímulo doloroso, ele recebe 4 pontos. Mas se ele faz uma flexão que não chega, uma flexão anormal, decorticação, né? Uma flexão anormal, que não atinge, ele só recebe 3 pontos. Se ao invés de fazer uma flexão para retirar o estímulo doloroso, ele faz uma extensão, ou seja, uma descerebração, ele só recebe 2 pontos, certo? E se há ausência de resposta motora, ele recebe 1 ponto. Então aqui, se ele tivesse no pior das hipóteses, ele seria Glasgow 3, né? Porque a gente somaria a ausência dos 3 pontos e ele receberia 3 pontos. Mas aí agora a gente vai avaliar também a resposta pupilar, ou seja, um paciente que, lá, quando você pega a sua lanterninha e vai avaliar a resposta ocular à luz, a resposta pupilar à luz, se o paciente responde nas 2 pupilas, ele recebe nenhum ponto, ou seja, 0 pontos. Se ele só responde em uma pupila, ele recebe 1 ponto. E se ele não responde nenhuma das 2 pupilas, ele recebe 2 pontos. Esses pontos da resposta pupilar, eles não vão ser somados, eles vão ser diminuídos. Ou seja, no pior dos casos, o paciente que não responde nenhuma das 2 pupilas e recebeu 2 pontos, ele vai ter 3 da primeira parte do Glasgow menos 2 dessa parte da resposta das pupilas.
E aí 3 menos 2 vai ser 1. Portanto, o menor valor do Glasgow não é 3, é 1, ia dizer 5. O menor valor do Glasgow é 1 e o maior valor é 15, certo? Para avaliar um TCE. O terceiro e último ponto do ABCDE seria o E de exposition, que é exposição e tem a ver com o controle da hipotermia. Você vai avaliar se não há fatores que possam desencadear ou piorar uma hipotermia, certo? Por quê? Por que isso é tão importante, na verdade? Porque o paciente já sofreu hemorragia, então ele tem tendência a ter hipotermia, né? Então você vai avaliar se ele não tem ainda mais outro fator que possa piorar essa hipotermia. E a hipotermia é ruim porque ela está dentro daquela tríade letal. Qual é essa tríade letal? É hipotermia, coagulopatia e acidose. Então você vai ter que sempre tentar evitar esses três, certo? O quarto ponto aqui seria as medidas auxiliares no exame primário. Tem a ver muito com solicitar alguns exames, se necessário, e não for atrasar a conduta de emergência, né? E, por exemplo, você vai precisar fazer um eletrocardiograma e acompanhar, fazer uma monitorização eletrocardiográfica desse paciente, certo? Vai ser necessário passar um catéter urinário, certo? E também um catéter gástrico. E se não for atrapalhar a conduta, você já pode pedir, por exemplo, uma radiografia e tudo mais, para avaliar alguma outra complicação. Tá entendendo? Fraturas e tudo mais. Isso que vai ser feito nesse quarto ponto. Bem, agora a gente vai para o quarto ponto, se eu não me engano. Melhor, quinto ponto, né? Que seria o exame secundário. Esse exame secundário só deve ser feito depois que você finalizar o exame primário e a reavaliação do exame primário. Ou seja, é aquele paciente que já está estabilizado, com os sinais vitais ok, que se necessitou, já foi feita sua reanimação e ele já saiu daquele primeiro momento de maior emergência, né? Maior urgência. E no caso do exame secundário, é um exame que a gente chama de exame de cabeça aos pés. Então você vai olhar esse paciente nos pormenores. Existe um mnemônico muito interessante que é para a gente saber, tem um guia de como, do que avaliar e do que perguntar a esse paciente. Esse mnemônico é o AMPLA, A-M-P-L-A. O A é referente a alergias. Então você vai perguntar se esse paciente tem alguma alergia que possa gerar alguma outra complicação, né? Alguma medicação e tudo mais. O segundo, do AMPLA, seria o M, de medicamentos. Então você vai perguntar se o paciente faz uso de alguma medicação, se ele necessita de uso de alguma medicação, se ele está fazendo uso de alguma medicação para evitar quaisquer interações medicamentosas maléficas. O terceiro ponto, né, de ampla, seria o P. Então você vai olhar o passado médico do paciente, histórico médico, ou seja, se ele já teve alguma cirurgia prévia, se ele já tem alguma complicação decorrente de algum outro trauma, coisa específica. O quarto ponto seria se ele fez uso de líquidos ou medicamentos prévio. Beleza, então a gente encerrou aqui o quarto ponto. O quinto e último ponto seria o A de ampla, o último A, né? Que parece um pouco com aquele... É uma revisão do atendimento pré-hospitalar, né, daquela fase pré-hospitalar da preparação, que você vai olhar o ambiente e eventos relacionados ao trauma. Então, como aconteceu, o que aconteceu, quantas pessoas estavam envolvidas, enfim, você vai avaliar como foi esse trauma, certo? É tudo muito importante para o tratamento e para a possível complicação, né? O sexto ponto seria as medidas auxiliares ao exame secundário. Como o exame secundário é os pormenores, né? E você só vai fazer depois daquele momento de estabilização do paciente. Então aqui entra outras radiografias que sejam necessárias, um exame mais específico, como uma tomografia, ou uma ressonância magnética, enfim, realmente fazer os exames auxiliares, né? Então, após tudo isso, você vai fazer
uma reavaliação do paciente, né? Depois de fazer exames complementares, depois de sair daquela emergência, situação de emergência, estabilizar o paciente, fazer os exames complementares, você vai reavaliar esse paciente. Uma reavaliação continuada, ou seja, olhar a oximetria de pulso, olhar se os sinais vitais estão todos ok, enfim, vai fazer uma reavaliação desse paciente. E isso aí é um dos pontos, né? É o sétimo ponto. O oitavo ponto seria finalmente o tratamento definitivo, se for necessário. Porque o paciente pode ter tido o tratamento definitivo já nesse processo, como por exemplo é o caso de um paciente que eventualmente teve um pneumotórax, fez a drenagem, então esse já é o tratamento definitivo, se for a drenagem em silo d'água. Mas se não, se for necessário uma cirurgia eletiva, aqui é o ponto, que seria o oitavo ponto. Então vai ser feita a cirurgia, ou qualquer que seja o tipo de tratamento final, tratamento definitivo, que só é feito depois que você estabiliza o paciente, faz o exame secundário, faz a reavaliação do exame secundário, pede os exames complementares e, se for necessário, uma cirurgia eletiva, e aqui ela é feita nesse momento de tratamento definitivo. E aqui a gente terminaria essa parte de abordagem inicial ao paciente politraumatizado. Então essa foi minha aula, espero que alguém tenha assistido e tenha gostado. Não sou bom dando aula, tentei fazer o possível sem slides. Tenho minha pesca aqui do lado, mas eu confesso que não serviu para muita coisa. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Se eu tiver esquecido, alguém me lembre aí nos comentários ou manda mensagem no WhatsApp. E é isso. Valeu! Tem uma outra coisa que eu queria falar rapidamente, que é essa parte que você lembrando do ABCD é do trauma, né? O ponto D é de disability, que é do exame neurológico. Quando você faz o exame neurológico, tem duas coisas que chamam a atenção de alterações, né? Que podem aparecer e que podem chamar a atenção. É a presença de um hematoma extradural e de um hematoma subdural, certo? Um ou outro. Eles têm clínicas diferentes e prognósticos diferentes também. E apresentam-se diferentemente nos exames também, né, na TC de crânio. O hematoma extradural, como o próprio nome já diz, ele é acima da dura mater, ou seja, ele é abaixo da camada da face interna da caixa craniana e acima da dura mater. Quando você vai olhar isso na tomografia, ele vai ter uma imagem biconvexa, ou seja, de duas luas. Biconvexa, né? Enfim. Ele é mais raro, mas ele tem uma clínica muito clássica, que é o que? A presença de um intervalo lúcido. Ou seja, é aquele paciente que sofreu um acidente, que está bem, que foi para casa, ficou de boa e algumas horas depois complicou severamente, o Glasgow baixou consideravelmente e ele é grave, precisa ser tratado, certo? Tem a ver com o hematoma arterial, ou seja, os vasos que passam nessa região são arteriais, então tem a ver com os vasos arteriais, é por isso que forma essa imagem biconvexa, né? Assim falou o Fábio Colagrosso, eu não entendi, no dia que eu assisti a aula dele sobre isso, eu não entendi por que gera uma imagem biconvexa, mas ele falou que tem alguma coisa a ver com o fato de ser vasos arteriais, ou então eu entendi errado. E o outro ponto seria o hematoma subdural. O hematoma subdural está abaixo da dura mater e acima da aracnoide. É aí onde passam as veias, certo? E nesse caso a imagem não vai ser biconvexa na TC de crânio, mas em meia lua. Geralmente o paciente já vai estar com a sintomatologia clássica, que é Glasgow rebaixado e tal. Ele vai ter rebaixamento do sensório, vão chegar desmaiados, geralmente. Enfim, é importante saber disso porque eu já vi várias questões de residência abordando esse tema. Elas falam, tipo, uma clínica, paciente sofreu um acidente e tal, e tava ok, e com 4 horas depois do trauma,
teve um rebaixamento sensório, desmaiou, Glasgow despencou consideravelmente. O que fazer? Qual a probabilidade de ser o quê? Na TC de crânio tem uma imagem biconvexa. Isso tem... Aí eles perguntam, né? Geralmente, eu estou lembrando aqui de uma questão. Isso fala mais a favor do quê? Aí, no caso, seria de um hematoma extradural, certo? E às vezes eu já vi perguntando também, além do hematoma extradural, a probabilidade de que tipo de vaso ser atingido, veias ou artérias. Você vai saber que é artérias. E se for subdural, seriam veias, né? E no caso do subdural, não teria esse intervalo lúcido. O cara já teria a sintomatologia clássica, que é rebaixamento do sensório. Enfim, eu acho que é isso. Não sei quanto tempo a aula deu, porque eu estou tentando fazer uns cortes para ficar menos ruim e menos extenso, mas é isso. Valeu.